Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido ao máximo, com todo esforço, sem desprezar qualquer situação que nós passamos. Espero que vocês tenham levado a sério o conhecimento, a difusão do conhecimento na qual eu tentei passar a vocês, e as nossas limitações aqui de tempo, de espaço, enfim. São ideias, né? Eu coloquei ali ideias finais, tá? Ideias que estão lastreadas, fundamentadas em fenômenos, fatos, pensamento e raciocínio, conhecimento, verdade, realidade, ideais, desculpa, conjuntos de ideias nas quais nós perpassamos um longo caminho, né? Estudamos aqui desde Hegel até Miguel Reale, até Pedro Lessa, verificamos a importância de cada um deles para com o direito, para com a ciência política e para com a teoria do Estado, a formação do Estado. E esse aspecto de formação do Estado nós vamos ainda estudar a formação do Estado, tá, num outro momento. Mas o que eu queria ressaltar a vocês, né? Por que nós estudamos aí a filosofia? Olha só, um livro que eu ganhei do meu tio, que é um jurista, né? Eu ganhei a época em que eu estava fazendo direito, Fundamentos, lições preliminares de filosofia. Então não é um livro qualquer, né? É um livro que importante e que também me chama a atenção de que lá no passado as faculdades, né, tinham pouca a sociedade tinha pouco acesso às faculdades, e as faculdades, as que eram mais importantes, chamavam-se faculdades de filosofia, ciências e letras. Filosofia e ciências. O porquê filosofia? A filosofia é o pensar, o estudar, o refletir. Essa hermenêutica que nós fazemos no direito, nós partimos da filosofia. Até o símbolo da filosofia é a corujinha, o ser pensante. Nós somos seres pensantes, todos nós, indistintamente. Mas no direito nós somos seres mais que pensantes. Nós precisamos aplicar a lei, trabalhar com a processualística, entender os códigos. Nós temos que entender a movimentação, as leis, nos atualizarmos constantemente. É a profissão que nós escolhemos. O médico também, se ele não se atualiza, ele vai ficar para trás. Então, isso é inerente a todas as profissões. É lógico que o direito, por ser uma ciência essencialmente intelectual, tem um certo trabalho dobrado, triplicado, quadruplicado, porque nós não nos cansamos somente fisicamente, nós cansamos mentalmente. E o cansaço mental, ele é complicado, ele nos esgota, dá sono sentar para ler um livro desse aqui. Não é um livro, né? Não é uma revista lá de viagem, de carro, que a gente esteja assim apaixonado de uma roupa, última moda. Não, é uma coisa histórica. Então nós temos que, vez ou outra, nos acostumarmos ao exercício da leitura, o que não é fácil, porque também nós não fomos preparados lá na escola para a leitura, né? A leitura constante. E menos ainda nós somos preparados para a escrita. Então, é um exercício constante, é um exercício diário. Eu posso lhes assegurar que na minha trajetória profissional e acadêmica e pessoal, o Wilson de hoje, ele escreve bem melhor do que o Wilson lá da faculdade, que saiu da faculdade. O Wilson que saiu da faculdade escreve bem melhor do Wilson que entrou na faculdade.
Então, é lógico que isso é um exercício constante, um exercício de aprimoramento e que nós precisamos fazer e trabalhar a cada dia. Ele não se esgota, não se esgota também com o tempo. Um advogado que não se atualiza, ele fica estacionado, parado no tempo. Nós temos hoje o processo judicial eletrônico. Tem advogados mais antigos que pagam para os advogados mais novos fazerem para eles. Na verdade, são técnicos de informática, né? São pessoas que sabem mexer com a informática. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês, né, é que no passado as faculdades mais importantes eram essas. As profissões importantes: médico, engenheiro, advogado. E a base disso tudo é a filosofia. É, são, é a escrita. Por isso que as faculdades davam uma base filosófica, uma base em ciências e letras, para depois você trilhar um outro caminho. Então, feita esta colocação, esse livro aqui, ele aborda, né, a filosofia e sua essência, definições filosóficas, vivências filosóficas, o sentido da palavra filosofia, a filosofia antiga, média, moderna, disciplinas filosóficas, ele não fala da contemporânea, a ciência e a filosofia, as partes da filosofia. Enfim, ele traz vários elementos aos quais eu poderia explorar, mas eu vou num ponto importante aqui: o método da filosofia, né? E aí nós temos aqui o método socrático, Platão, a dialética, o mito da reminiscência, Aristóteles e a lógica, a disputa, o método, a transcendência, a intuição intelectual. São todas questões, são todas disposições que nós vamos encontrar no direito, não só na filosofia. A filosofia nos dá essa base. A dialética, né, o diálogo de argumentação que a todo momento nós usamos no direito. E um outro livro aqui, esse daqui, também ganhei do meu tio, a época em que ele estava estudando. Tá? Então ganhei depois, mas ele passou o livro para esse jovem aluno à época, né, curso de filosofia. E eu não entendia bem o porquê. Hoje eu entendo. Né? Me deu toda uma base filosófica para eu poder entender o direito. E o que trata esse livro? Do que trata? A primeira característica do curso de filosofia é a clareza, a exploração do pensamento, o tratado da filosofia. Então esse livro aqui aborda, num primeiro momento, a lógica. Parece que nós não usamos a lógica. No direito, sim, nós usamos muito a lógica. Não só a lógica que vem da matemática, a lógica mais simples, pura e simplesmente. Quando você vai fazer uma defesa, você está usando a lógica. Você tem que rebater, é advogado do reclamado. Você tem que rebater item por item do reclamante. Item por item. Não pode se esquecer disso. Né? Então, desde as nossas vivências, o andar de bicicleta é uma lógica. Todo mundo aí tem uma carteira de habilitação, dirige um carro, ou uma moto, que seja, ou outros meios de transporte mais complexos, como caminhão, carreta, esses caminhões enormes aí, são categorias específicas, cargas perigosas, mas a mais simplesinha, você dirige um carro, você faz uma continha matemática, uma continha de lógica, quando você está dirigindo um carro. Vai ultrapassar um outro carro, bom, a questão, a relação potência, será que vai dar? Será que não vai dar? Eu estou numa reta, estou numa curva, estou enxergando, não posso, tem a lei que eu tenho que respeitar, olha a faixinha aqui, tem lá a plaquinha, proibido ultrapassar. Né? Ou então se eu consigo ultrapassar, eu estou num topo de morro, está caindo velocidade,
Eu vou ultrapassar, eu vou entrar entre dois carros. É uma continha lógica. Será que eu vou caber aí? Será que o meu carro cabe aí nesse vão aqui? Está todo mundo numa velocidade? Será que eles estão numa velocidade constante ou não? Será que quem está vindo atrás, um caminhão, um monstro vai me apertar aqui? Quando eu vou estacionar, por isso que nós fazemos aquelas aulas práticas. Tem a aula para você estacionar, vai lá, no primeiro momento você pode derrubar o cone ou a estaca, o obstáculo, até você ficar um craque e fazer essa continha matemática, utilizar a lógica. E o advogado precisa hoje de lógica, precisa de raciocínio lógico, raciocínio rápido, para poder trabalhar, para poder dar as respostas na hora certa, numa audiência também, até ouvir a parte que a outra parte está falando. Parece um exercício bobo, mas nós precisamos cada vez mais trabalhar com esses elementos. E esse livro aqui, Curso de Filosofia, o que ele aborda? A natureza da filosofia, o objeto da filosofia, o método, a divisão, a lógica. E na lógica nós temos o juízo e a proposição, apreensão e termo, lógica material, filosofia, diferentes métodos, filosofia especulativa, a vida intelectual, conhecimento, atividade voluntária, o sujeito psicológico, a alma humana, a crítica do conhecimento, conhecimento e verdade. Quer dizer, muitas vezes eu tenho conhecimento, mas eu preciso aplicar a verdade ali no caso. Será que aquele caso eu tenho a parte A e a parte B ou C? O que está falando a verdade ali? O reclamante ou o reclamado? O autor? Ou, eu não gosto de usar a palavra réu, mas tudo bem. Autor ou réu? Então, nós temos que explorar isso. Crítica ao conhecimento, extensão do conhecimento, o ser em si mesmo, a divisão do ser, as causas. E aí tem um aspecto, todo um aspecto que vinculado à filosofia religiosa, a existência de Deus, a prova, a obrigação moral, as aspirações da alma, a experiência mística, a filosofia prática, o que é belo, fato, moral, emoção, estética, as leis em geral, as leis da natureza, a lei positiva, a lei eterna, o dever, o direito, os atos humanos, as principais consequências e atos morais, responsabilidade, mérito e demérito, sanção, virtude e vício, as concepções sentimentais, as concepções racionais, moral especial, moral pessoal. Uma sociedade hoje que padece de valores morais, de ética. O sujeito está aí, está jogando o lixo dele para fora de casa, pela janela, fora do carro. Tem que pagar, né? Os impostos pagam o catador. Para que isso? É questão de educação, uma questão de berço. O sujeito, eu deixo a bandeja aqui porque senão o cara vai perder o emprego. Que isso? A falta de educação, né, antes de mais nada. Então são elementos em que nós vivenciamos muitas vezes numa sociedade, uma sociedade doentia. Nós vivemos numa sociedade doentia. Dizem os doutrinadores de que quanto mais eu tenho regras, mais eu vivo numa sociedade que precisa de regras. Quanto mais avizinhos, plaquinhas eu preciso por aí, eu estou vivendo numa sociedade doentia. Então isso é reflexo de uma sociedade doentia, caótica, que está indo ao caos, que está indo para onde eu não sei, mas está ficando difícil viver nesse contexto.
Então esses livros, né, abordam essas questões, são interessantes, abordam moral, moral pessoal, deveres. Na minha época, em casa, né, não precisava, ó, precisa ajudar a mãe e o pai. Não, bastava só, vamos lá. Ninguém morreu por isso, ninguém morreu de trabalhar, de ajudar a mãe e o pai, de pegar numa vassoura, fazer uma limpeza aí, um rodo. Ó, mãe, vou te ajudar, vamos lá lavar a frente da casa. Na minha época varria-se a frente da casa, a calçada, lavava a calçada. Enfim, ninguém morreu por isso. Então, são questões que precisam ser resgatadas, valor, moral, ética, questões que nos judiam e nos impedem nos distanciam, e até faz alguns a estudarem o direito. Não, eu vou estudar direito porque o mundo hoje está, e eu vou endireitar esse mundo. Quer dizer, eu vou tentar endireitar. Mas isso é apenas o começo, né? A pontinha de um iceberg. Você precisa contribuir para isso. Eu estou contribuindo. E você? Então, esses elementos todos, moral, a vida econômica, a questão social, a questão política, que nós vamos adentrar com maior ênfase agora, a vida política, será que eu estou indo votar porque eu quero ou só porque eu vou exercer sou obrigado a votar? Votar por votar, o voto de protesto. Então são questões que nós precisamos abordar na nossa vida. Refletir também, filosofar, todos somos filósofos na sua essência. E aí nós temos aqui, ao final desse belíssimo livro, as escolas da filosofia, os pré-socráticos, os socráticos, todos os filósofos, quais nós vimos aí, e alguns que eu nem conheço, os filósofos cristãos, todos eles aqui, e as escolas doutrinárias que eles estudaram. Um livro muito raro, um presente, no qual eu agradeço imensamente. E agora eu entendo o porquê do presente. Na época, achava que era mais um livro para eu estudar. Estão querendo me afogar em livros. E o nosso histórico, a nossa trajetória não termina aqui. Nós teríamos outros juristas para analisar, pessoas de bem, pessoas que fizeram história. Eu tenho aqui um livro de um aluno que tentou me convencer a escrever sobre a vida de Tobias Barreto e me deu de presente, o qual eu agradeço. Aqui autografado por ele. Na verdade são 3 livros. Fabiel. Né? Fabiel queria escrever o seu trabalho de conclusão de curso sobre a vida de Tobias Barreto. E por alguns desencontros acabou não escrevendo sobre o tema, mas eu ganhei de presente esse livro e comecei a entender um pouco mais de que tudo aquilo que ele queria fazer, queria escrever, tinha a ver com a filosofia. Então ele queria escrever sobre a contribuição de Tobias Barreto para com o direito. E eu não me sentia convencido como orientador dele de escrever essa obra, né, no qual ele mostra aqui, demonstra a bibliografia de Tobias Barreto, um jurista sergipano que contribuiu imensamente e seus escritos estão perdidos aí nos jornais de Recife, em periódicos, em artigos diários que contribuíram para o direito. E, lógico, obras, livros, revistas, publicações, discursos, artigos de jornais. Muito interessante toda essa cadeia aqui de doutrinária
de Tobias Barreto, que foi o primeiro crítico brasileiro de Lombroso, César de Lombroso. Nós, estudiosos do direito, aprendemos lá direito penal, Francesco Carrara. E aí tem aqui a contribuição de Tobias Barreto para o direito. E nós temos vários escritos. Então ele foi uma das maiores figuras intelectuais de seu tempo, que liderou seus seguidores, jovens ardentes de liberdade, em uma cruzada pela abolição da escravatura, pela proclamação da República, pela insurgência contra as diversas formas de dominação senhorial. Um de seus legados, se não o maior, foi ter estabelecido um roteiro de atualização do pensamento brasileiro, registrado em sua obra crítica. Outro legado foi ter conscientizado, junto a um número significativo de seus seguidores, que continuaram levando o Brasil a afirmar uma cultura transformadora própria e ao alcance dos brasileiros. Esse elemento, um dos elementos que nós temos do direito, na história do direito, na qual contribuem para a formação do estudo do direito. Críticos na sua essência, sem perder esse ardor, essa sede de justiça, de direito, reduzir as desigualdades sociais cada vez mais. É lógico, nós advogados estamos aqui a trilhar um caminho, também a trabalhar e receber por nossos esforços. Mas é importante termos consciência de que todas essas figuras contribuíram para um mundo melhor. E aqui, nas ideias finais, nós passamos aí por diversos fenômenos, fatos. A filosofia passa por isso, a todo momento nós filosofamos. Pensamento, raciocínio lógico, ou não é tão lógico quanto um professor de matemática, um professor de engenharia, de cálculo, está lá a desvendar aquelas intermináveis expressões com uma maestria tremenda. Eu admiro quem o faça. Conhecimento é inacabado, disse Gaston Bachelard, filósofo francês. Só sei que nada sei. Cada vez que estudo, menos entendo a profundidade disso tudo. Enfim, a verdade e a realidade, a busca pela verdade, a realidade dos fatos. Às vezes, num processo, temos várias realidades, várias situações. Será que aquilo ali é verdade? Eu preciso fazer uma análise preliminar. E se for verdade, buscar dar resposta à sociedade, àquele indivíduo. Ideais. Todo estudante de direito, todo estudante tem seus ideais, todo jovem tem o seu ideal. Conjunto de ideias. Muitas vezes as ideias não são confluentes, não caminham para um mesmo rumo. Mas é importante termos ideias, não nos calarmos. Que nos leva, todo esse conjunto nos leva a uma sociedade de conflitos, sim, mas uma sociedade que nós buscamos que seja cada vez mais justa, mais solidária, que nos leva ao entendimento de uma política, a formação de uma política, não uma política de governo, uma política transitória, uma política que é ditada em cada 4 anos, mas uma política séria, austera, que nos leva a formação de um Estado, a organização de um todo, no qual nós estamos inseridos. Então é importante entendermos, compreendermos as leis, até onde eu posso ir, até onde eu posso caminhar. Então, as leis não surgem do vazio, tem toda uma base histórica, principiológica. Eu costumo muito ensinar aos alunos
né? Direito ambiental, olha, Política Nacional do Meio Ambiente, existia lá anterior ao dispositivo que tem na Constituição, do artigo 225. Então, tudo aquilo contribuiu para uma proteção ambiental. 1981 era o fim do governo militar, presidente, o general João Batista de Oliveira Figueiredo. Qual que era a situação, o pano de fundo aqui é mais estratégico do que preservacionista, mas a visão preservacionista prevaleceu até hoje. Ela monta uma sistemática, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que funciona até hoje, impulsionado de cima para baixo, União Federal, Estados membros, Distrito Federal e municípios. São elementos importantes que foram criados lá em 1981, uma lei importantíssima no direito ambiental, que sim tem um reflexo na Constituição. A lei do Estado de São Paulo de proteção ambiental, que é de 1976, anterior à política nacional. Então são instrumentos que não surgem do vazio, são instrumentos importantes para nós refletirmos lá na frente, para nós estudarmos. Código Florestal, primeiro Código Florestal do Brasil, segundo Código Florestal, no qual eu estudei, e esse último Código Florestal, que chamam de novo, né? O novo, não é o novo, na verdade é o terceiro Código Florestal, deixa tudo pode agora, tudo pode, posso invadir a APP, montar programa social, Minha Casa Minha Vida, em área de preservação permanente, se bobear até dentro do rio. Então, são questões que nós precisamos perpassar por reflexões maiores. Eu espero ter contribuído para a formação profissional e pessoal de vocês. Na sequência, caminharemos para alguns estudos sobre política, a ciência política. Agradeço a atenção de vocês e num outro momento nós nos veremos. Até lá, até breve.